Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Que Deus seja convosco nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor, pela confiança. Mais uma vez, poder ministrar a palavra aqui. Fico feliz de ver alguns irmãos aqui já retornando. Isso é gratificante. As coisas, elas estão voltando ao normal, né? Você que de repente aí está em casa, não se sinta afastado, diferente do que está acontecendo aqui. A unção que está aqui, a unção que vai ministrar aí na sua vida, independente que seja através de uma live. Por isso já quero declarar sobre a sua vida, esteja conectado com o Senhor, esteja exposto à palavra, para que realmente você, nesse fim de pandemia, as coisas comecem a mudar. Você passe a receber as coisas de uma forma diferente. Amém? Deixa eu tirar essa capa aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que eu fiquei muito feliz no domingo passado, quando eu vi o pastor Aloysio aqui. Fiquei muito grato ao Senhor, né, pela volta. Fiquei muito mais feliz ainda pelo carinho que aquela ovelha demonstrou para ele, né? Eu, no meu tempo de ministério, uma das coisas que eu mais me apeguei foi ser submisso à liderança, submisso à igreja, submisso à autoridade, às pessoas que estão acima de mim, os meus líderes, né? E eu fiquei muito feliz de ver aquela irmã, o carinho que ela demonstrou, porque pastor, ele realmente tem cheiro de ovelha, e a gente pode perceber isso aqui pelo carinho, não só dele, mas pelo carinho que as ovelhas demonstram. E eu quero deixar algo para você que eu aprendi, que guarde isso para a sua vida, que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. Eu aprendi essa frase, sempre que eu tento desviar um pouquinho o meu pensamento, eu lembro dela, porque, querido, o óleo, quando foi colocado sobre a cabeça, ele desceu pela barba e foi escorrendo pelo corpo, ou seja, a cabeça é o pastor, o corpo é a igreja. Então, se você estiver conectado nesse corpo, se você estiver conectado nessa videira, você não vai ficar para trás, querido. Não vai ficar para trás. Eu não falo isso como um discurso, mas eu falo isso por experiência própria. O pastor dessa igreja, ele foi ungido, e se você estiver conectado, querido, nessa unção, você não vai perder, você não vai ficar para trás, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu, quando o pastor me fez o convite, no início do mês, veio logo algumas ministrações na minha cabeça e eu fiquei pensando o que ministrar. E na sua segunda live sobre perseverar, o Senhor brotou algo no meu coração para falar sobre o Espírito Santo. Eu acabei preparando um material que gerou quase 3, 4 ministrações. E eu fui enxugando e acabei chegando em 3 temas. Não vai dar para a gente falar tudo hoje, mas eu espero voltar uma próxima oportunidade para poder falar. O primeiro tema foi o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo sobre nós, e um pouquinho de fé. O que é fé? Fé é algo que é fácil de se conquistar? Fé é a mesma coisa que pensamento positivo? Você fica pensando, vou conseguir, vou passar naquela prova, vou conseguir aquele emprego. Isso é fé? Não, querido, isso aí é pensamento positivo. Mas a gente não vai estar falando sobre isso hoje, são cenas dos próximos capítulos. E a gente hoje vai estar falando sobre o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo dentro de nós. Já avisei ao Zé ali que hoje ele vai dar uma trabalhada ali nos versículos, vai ter algumas passagens que a gente vai falar aqui. De repente eu não vou ter tempo de você abrir, algumas eu vou ler, outras eu vou citar. Então, se você depois quer se encher, pegue uma caneta, pegue um papel, anote aí para que você realmente
depois confira aí. Porque, querido, a gente não pode dizer amém para tudo. A gente não pode falar glória a Deus para tudo. Porque muitas das vezes, não aqui, porque o pastor ele é guiado pelo Espírito Santo, mas às vezes a gente escuta as determinadas coisas que a gente fala amém para tudo. E às vezes do falar o amém para tudo, a gente acaba adquirindo coisas para as nossas vidas que a gente nem sabe se está certo. A gente nem sabe se realmente está aqui na palavra. Então, tenha o costume de conferir, tenha o costume de olhar em versões diferentes. A gente sabe que em algumas traduções a Bíblia ela se perdeu muita coisa. Não tinha como traduzir a Bíblia. A língua mais próxima da nossa é o inglês. Não tinha como traduzir a palavra diretamente para o inglês, porque senão ia ficar um livro muito grande. Ela foi escrita em duas línguas, em hebraico e em grego. E conforme as traduções foram acontecendo, se perdeu muita coisa. Por isso que hoje existem várias versões. Então você que tem o costume de se alimentar disso aqui, se de repente você não conseguir entender, procure uma outra versão, uma versão mais atualizada, uma versão mais completa, para que realmente você seja alimentado. Amém, querido? Eu queria ter chegado aqui, ter entrado direto na palavra, porque tem bastante coisa aqui para a gente estudar, mas a gente vai ser guiado. Vamos lá, Zé, vamos começar. Amém? No primeiro texto que eu quero ler com você é Atos 1, no versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas foi evangelista, médico, atuou muito bem nessas áreas. E diz o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Repita comigo: confins da terra. Sou eu. Você está aqui, irmão? Então repete comigo: confins da terra. Sou eu. Passa lá, Zé, para o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 4. A gente vai ler ali 2, 1 ao 4. Diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Querido, deixa eu te falar algo. Tudo de bom costuma ficar para o final, né? Tudo de bom costuma ficar para o final. Geralmente, quando você vai assistir uma premiação do Oscar, geralmente presenteia primeiro figurino, música, ator, atriz, mas o melhor fica para o final, que é o filme. Você, de repente, quando vai se despedir da sua esposa, ou do seu namorado, da sua namorada, você sempre fala pro final: eu te amo, até mais tarde, volta logo. Eu, por exemplo, amo Fórmula 1, gosto muito. E geralmente o primeiro que recebe o prêmio é o terceiro lugar. Depois vem o segundo lugar, depois vem o primeiro lugar. Aí ele recebe o champanhe, recebe o troféu. Querido, e com Jesus não foi diferente. Com Jesus não foi diferente. Ele fez o que fez aqui na terra, veio como um homem, cumpriu o seu papel, fez milagres, paralíticos, cegos, surdos, receberam o que estavam precisando, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, mas o melhor ficou pro final. As últimas palavras de Jesus na terra foram: e recebereis poder.
e recebereis poder. A gente sabe que Jesus, depois que ressuscitou, ele ainda ficou na terra, ainda 40 dias, tinha que resolver algumas coisas, orientar os seus discípulos, orientar os apóstolos, para que realmente, quando ele subisse com a sua tarefa tranquila e enviasse alguém igual a ele. E foi isso que aconteceu. As últimas palavras dele foram: e recebereis poder. Está lá no livro de Atos 1. Os discípulos então, querido, eles ficaram curiosos. Quando será esse dia? Quando será? Quando será o dia que receberemos esse poder, essa unção? E o Senhor falou para eles: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém. Vocês fiquem aqui até que eu cumpra o que eu tenho que cumprir aqui, para que realmente vocês recebam o que realmente está por vir. Vocês caminharam comigo. A própria palavra diz que Jesus primeiro ele fez, para depois ele ensinar. Quem pôde usufruir, quem pôde aproveitar o momento que ele esteve aqui, fez história. Fez história. E as últimas palavras dele foram: e recebereis poder. E eu quero, para a gente poder entrar um pouquinho nesse recebereis poder, a gente vai voltar um pouquinho lá no início. Vamos dar uma pincelada um pouco na história de Adão, e lá onde você recebeu vida, no ventre da sua mãe. Quando ela descobriu que estava grávida, desde o embrião, você já tinha o Espírito Santo, você já tinha o Espírito de Deus. E automaticamente, quando você foi crescendo, foi um bebê, nasceu com vida, amém? Nasceu com vida, nasceu com o Espírito. Mas automaticamente, quando você pecou, você foi desligado de Deus. Houve esse desligamento. Automaticamente nós assumimos a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos da ira, filhos das trevas. E você foi crescendo, automaticamente não tem como a gente descobrir qual foi o primeiro pecado, porque isso é instantâneo. Uma criança de 5 anos, 6 anos, quando ela começa a desenvolver o seu entendimento, ela vai crescendo em entendimento, vai crescendo em estatura, mas ela não consegue crescer em graça, porque ela foi desligada do Pai. Automaticamente o pecado já entrou. Amém? E conforme você vai crescendo, você vai entendendo e você vai tendo esse desligamento. Quando você aceita a Cristo, você veio à igreja, recebeu uma mensagem, foi tocado pelo Espírito Santo que estava sobre a pessoa que estava ministrando. O Espírito Santo veio, ministrou sobre a sua vida. Você então foi tocado por ele, levantou a sua mão, foi lá na frente, recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Da mesma forma que você se desligou de Deus, automaticamente o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você passa a ser habitação dele, templo do Espírito Santo. E com isso, a gente imagina que, como a gente recebeu o Espírito, e a gente tinha também o Espírito da vida, que era o Espírito de Deus, mas que de uma certa forma passou a ser o Espírito humano, o Espírito do entendimento, o Espírito da carne. Aí geralmente vem a dúvida: então eu passei a ter 2 Espíritos? O Espírito do entendimento, o Espírito humano e o Espírito Santo? Não. Você passou a ter um Espírito só. Por quê? Porque esse Espírito ele foi renovado. Alguns dizem que ele foi recriado. Esse Espírito ele é desfeito
e ele é recriado. A gente vai abrir lá em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O que é isso? Ou seja, ele nos deu um espírito novo. Você passou a ter o Espírito Santo dentro de você. Por mais que você não sinta, por mais que você não perceba, mas o Espírito Santo está aí dentro de você. De repente ele não se manifesta de forma alguma, mas ele está aí dentro de você. Quando você aceitou a Cristo, quando você aceitou ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, e ele entrou na sua vida, ele de uma certa forma pegou a casa um pouco desarrumada, meio bagunçada. Sua vida ela não vai mudar de uma hora para outra. Os problemas vão continuar acontecendo. Só que agora você não está mais sozinho. Agora você tem o Espírito Santo dentro de você, para guiar você, para direcionar você, para tomar as decisões junto com você. É como uma casa nova. Você sai de uma casa, aí você empacota tudo, coloca tudo em caixas, em bolsas, vai para uma casa nova, chega na casa nova, você coloca as coisas nos seus determinados cômodos, e você vai arrumando devagarinho. Primeiro você vai tirar as coisas do quarto, porque é bem provável que você use. Depois você vai tirar da cozinha, porque você vai usar prato, talher, copo. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele está numa casa nova. Ele entrou numa casa completamente transformada. Só que transformada de que forma? Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. De repente você deve estar pensando, ele está colocando a mão aqui, mas o coração não é aqui. Deixa eu te falar, querido, toda vez que a Bíblia se relaciona a respeito de coração, ela não está falando do órgão bombeador. Toda vez que ela fala de coração, ela está se direcionando ao próprio Espírito, o Espírito de Deus que habita em você. Por isso que ele tira o coração de pedra, que não tinha entendimento nenhum espiritual, porque nós não tínhamos entendimento espiritual. Nós fomos desligados do Pai. Agora nós temos o Espírito Santo, carne. Dali para frente a gente começa a crescer, tanto em estatura, quanto em entendimento e também em graça. Obrigado, minha irmã. Da mesma forma, a gente chega num estado diferente, ou num país diferente. A gente não conhece os costumes de lá, a gente não conhece a língua de lá, a gente vai ter que se adaptar. A gente está entrando numa vida diferente. Da mesma forma é o Espírito Santo. Ele está entrando dentro de você para gerar mudança. Isso pode acontecer, como também não pode acontecer. Mas geralmente vem a pergunta, mas o que é o Espírito Santo? O que é esse Espírito que habita em mim? É um vento? É uma força? É uma pomba? É um anjo? Deixa eu te falar, querido, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele habita dentro de você. Ele tem os mesmos sentidos de uma pessoa. Ele fica triste, ele fica alegre, ele manifesta em você através das obras, e a gente vai conferir isso lá em João 14, 26. João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora coloca lá, Zé, 2 Coríntios 4, 16.
Ele agora, querido, mora dentro de você. Segunda Coríntios 4,16 diz: pois isso, não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior, nossa imagem, nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é se renovar dia em dia? É exatamente isso. Aprender, ficar triste. Você tem o seu corpo humano que se alimenta de comida. E o espírito você alimenta de palavra. Então ele vai se renovar de dia em dia através da palavra. Alguns falam que a palavra se renova a cada dia. Não, a palavra é uma só. Ela não muda. Quem muda somos nós, da forma que nós recebemos. Então o Espírito ele vai crescendo, ele vai se alimentando. Deus, Jesus, Espírito Santo. Isso não é uma religião, isso é um relacionamento. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa, e eu posso falar algo para ela e de repente ela vai me responder porque ela me conhece. O nome disso é o quê? Relacionamento. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. De repente você conhece alguém que se desviou, aceitou a Jesus, mas hoje está no mundo. E aí, o que aconteceu? O Espírito saiu dele? Não. O Espírito ele não entra e sai. Ele aceitou a Jesus, por motivos de repente da vida, hoje está em outros caminhos, mas o Espírito Santo está lá dentro dele. Ele só não está se manifestando. É como acabou a luz. Você de repente tem um lampião ou tem vela em casa. Acabou a luz, a primeira coisa que você faz é procurar uma caixa de vela. Aí você acha a caixa de vela, só que você descobre que não tem isqueiro, não tem fósforo, não tem fogão elétrico. É a mesma forma o Espírito Santo. Ele está dentro da pessoa, mas está apagado. Ou seja, ele está em outros caminhos. Mas o Espírito Santo não saiu dessa pessoa. Quero te dizer, querido, você que está aí, que conhece ao Senhor, e por deslizes da vida, isso não é algo errado para o Senhor, porque Ele não está aqui para acusar ninguém. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E hoje, até o final do culto, eu tenho certeza que você vai voltar para os caminhos do Pai. Eu disse lá um pouquinho antes que somos templo do Espírito Santo. Essa passagem está lá em 1 Coríntios 6, do 19 a 20. Você já deve ter ouvido, querido, as pessoas de repente falar assim, ou de repente você mesmo já falou para alguém, Jesus está aí dentro do seu coração, Jesus está aí na sua vida, Jesus está aí contigo. Não, querido, Jesus ele está no céu. Quem está aí dentro de você é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita aí dentro de você. Mas não é uma trindade? Deus, Filho e Espírito Santo? É uma trindade, mas cada um tem a sua função. Deus Pai, alto e sublime trono, está lá no céu, não sai de lá para nada. De lá ele vê tudo, de lá ele controla todas as coisas. Jesus veio aqui na terra, cumpriu o papel dele como homem. E no dia de Pentecostes ele falou, eu volto para o meu Pai, mas vou enviar alguém igual a mim, para habitar aí dentro de você, para que vocês sejam minhas testemunhas e farão obras maiores do que as minhas. A gente tem o próprio exemplo de Estevão. Estevão, quando estava lá pregando a palavra e foi apedrejado, ele olhou, orando, ele olhou para o céu se abriu e Jesus se levantou para receber ele. Maravilha, gratidão. Imagine a cena, Jesus se levantando para receber. Mas é errado eu falar que Jesus não está aqui então? Querido, é uma trindade. Mas você tem que entender que são funções diferentes. Ele foi para o Pai,
deixou você aqui para você cumprir o seu papel, e eu tenho certeza que você vai cumprir da melhor forma. Amém, querido? Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho dessa trindade para que não fique dúvida. Você também já deve ter ouvido lá no livro de Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Ué, mas se Cristo em vós, esperança da glória, vamos lá. O meu nome é André e o meu sobrenome é André Luiz. Meu nome é André e o meu sobrenome é André Luiz. Meu sobrenome é Luiz. André Luiz. Com Jesus não funciona dessa forma. Jesus Cristo é um nome só. Só que o nome dele é Jesus e Cristo é a unção que está sobre Jesus. É a unção, é a glória. Por isso que significa Cristo em vós, a unção em vós, a unção do Messias. Amém? A Trindade, ela existe. Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de Jesus vir, era Pai, Palavra e Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os planos de Deus, eles já estavam prontos. Os planos de Deus já estavam prontos. Adão, que de uma certa forma quebrou toda essa sequência. Não se escandalize, querido, mas os planos de Deus não era Jesus. Os planos de Deus era Adão, o primeiro Adão. Se ele não tivesse pecado, a gente estaria vivendo as mesmas coisas que Deus preparou para ele. Só que o livre-arbítrio, ele existe. Quando Adão pecou e destituído foi da glória de Deus, porque a própria palavra diz que todos pecaram, ou seja, a gente está aí nesse meio, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Adão, por exemplo, recebeu algumas dicas. Hoje em dia, nós também recebemos e não percebemos. O Senhor não falou para Adão que talvez você morreria, ou possa ser que você morra. Não, ele foi claro, ele falou, certamente morrerá. Eu entendo isso como uma orientação. Não é, se você comer, talvez aconteça. Olha, eu não sei, mas se eu fosse você, eu não comia. Não, ele falou, certamente morrerá. Outra dica que ele falou para Adão foi, você vai dominar. Você vai dominar sobre os répteis. Você vai dominar sobre os animais que rastejam. Quando Eva veio trazer o fruto para ele, ele poderia ter falado, poxa, Eva, não era para você ter feito isso. Agora a gente vai esperar o Senhor chegar. Como todo entardecer ele faz, ele vem aqui nos visitar. E eu vou explicar para ele o que aconteceu, a gente vai tentar resolver. Só que não foi dessa forma. Ele, de uma certa forma, também se encantou e comeu do fruto. Eu tinha até uma amiga, ela era católica mesmo, de raiz, roxa mesmo, nada contra os católicos, eu amo eles. Mas ela, conversando uma vez comigo, ela já até faleceu. E ela falou que não comia maçã porque ela tinha pavor da maçã. Porque foi a maçã que fez com que o pecado entrasse. Querido, deixa eu te falar, não faça exceção de fruto. Porque a Bíblia não diz que foi uma maçã. A Bíblia diz que foi um fruto de uma boa formosura, que encantou os olhos dela. A própria Bíblia diz que a serpente era a mais esperta. E ela conseguiu convencer Eva. E ela se distanciou para que Eva chegasse até Adão. Porque, eu creio que se fosse os dois na frente de Adão, Adão não teria pecado. Então a Bíblia diz que ela comeu. Automaticamente pode ser uma maçã ou uma pera, um fruto que não descasque ou que não parta, porque ela comeu e deu para ele, e ele automaticamente pecou. Foi quando a morte espiritual aconteceu. Acontecem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente não entende, que marido que mata a mulher,
e pai que bate em filho, espanca filho, a gente não consegue entender. Não consegue entender por que tanta miséria, por que tanta enchente, terremoto. Querido, os primeiros filhos da descendência, dos primeiros habitantes, que foi Adão e Eva, os primeiros filhos já teve morte, porque Caim matou Abel. Se você não consegue entender por que tanta tragédia acontece hoje, é porque você não está exposto a isso aqui. De lá para cá, até a gente pode considerar como a dispensação do Espírito, que foi de Adão até Moisés, aonde começaram a surgir as leis. O que mais existia era o que tem hoje. Se você tem algo meu, eu vou lá e te roubo. Se você tem algo que eu não posso comprar, eu invejo, ou então eu paro de falar com você. Isso daí já veio lá de trás. Isso daí não é de agora, não. Pelo contrário, foi se aumentando. Sabe? Essa natureza pecaminosa. Se uma criança hoje nasce num lar evangélico, automaticamente ela vai sofrer menos. Porque a palavra ela já vai ser inserida no seu dia a dia. E ela vai aceitar a Cristo mais rápido. Mas a pessoa que foi aceitar Jesus já depois de uma certa idade, ela já vai ter um sofrimento maior. Por quê? Por causa da natureza. Por mais que você não sinta, por mais que você não perceba, ele está aí. Como que isso vai se alimentar? Relacionamento, comunhão, oração, sendo fiel à sua igreja, sendo fiel ao seu pastor. Ele ficou um tempo aí afastado, com seu pezinho, eu creio que para cima. Ele obedeceu todas as normas da tia Ana, tenho certeza. Aí eu te pergunto, você deu um telefonema para ele? Você visitou o seu pastor? De repente você deve estar pensando, André, mas a gente não pode se abraçar, se beijar. Querido, você é crente. Se o medo ele vir sobre você, para que isso aqui foi escrito? Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que estava sobre nós foi para ele. Se eu não viver isso aqui, o sacrifício dele foi em vão. Se eu só acreditar que o Senhor ele vai me prosperar, isso daí não é Bíblia. A pandemia está acabando. Mas e aí? E quando acabar? Você vai continuar a viver? Ou você teve vivendo, não observando as circunstâncias? Ah, André, mas a gente não vai se prevenir? Vai. Por quê? Porque nós devemos obedecer os nossos governantes, os nossos líderes, independente se eles roubam ou fazem coisas certas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar. Ah, mas eu não consigo orar por aquele cara não, porque ele rouba muito. Querido, não é o seu papel julgar. O seu papel é ser testemunha dele. Tem um texto, eu não me lembro o versículo, mas está no livro de João, que lá na lei de Moisés diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. É ou não é verdade? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Só que no livro de João, Jesus ele deu uma elaborada nesse versículo. Deu uma mudada. Ele falou: amarás o teu próximo como eu te amei. Hoje você confere lá, livro de João. Eu não me lembro o versículo, mas está lá no livro de João. Acho que é João 13. Amarás o teu próximo como eu te amei. É uma tarefa difícil? Meu Deus. A gente estava saindo e o vizinho hoje lá estava atacando fogo nas folhas do lado da minha calçada, debaixo de uma árvore. Ele estava gerando fumaça, estava incomodando os outros, ainda estava prejudicando a árvore. Eu estendi a mão e falei: Senhor, queima ele. Não, queima ele não. Senhor, manda água e apaga esse fogo.
Passou um tempinho, querido, ele estava lá com a borracha lá, apagando fogo. É o que sai da sua boca. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Se você não crê, o Espírito Santo, querido, ele só está aí habitando no seu corpo e não está fazendo diferença nenhuma. Amém? Você está aprendendo alguma coisa boa hoje? Então vamos, que tem muita coisa. Mas André, eu não sinto ele está aqui dentro de mim. Querido, a gente não vê o vento, mas a gente vê as folhas se mexendo. A gente não vê energia, mas a gente vê a luz acesa. A gente não está vendo o som, mas quando eu falo aqui, sai ali. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quer ver como é que você vai sentir ele? Vamos abrir lá no livro de 1 Coríntios 2,4. 1 Coríntios 2,4. Diz o seguinte: a minha palavra é a minha pregação. Não consistiram em palavras persuasivas, de sabedorias humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O Espírito está aí dentro de você. A gente vai descobrir um pouquinho mais lá para frente. Devemos andar no Espírito? Sim. Como que a gente anda no Espírito? De duas formas: fugindo da aparência do mal e frutificando no fruto do amor, que está lá em Gálatas 5,16 até o 19. Isso a gente não vai precisar ler. Mas então, por que as tentações vêm? Se o Espírito está dentro de mim e as tentações vêm. Esse tema que o pastor trouxe foi fantástico. Perseverar. Se eu sou filho de Deus, por que eu tenho? Eu sou filho dele. Por que as provações? As provações vêm de Deus. Deus, ele está me provando para me ensinar alguma coisa. Querido, deixa eu te falar algo. Deus, ele não pode dar o que ele não tem. Para Deus, ele não tem perda. Para Deus, ele não tem mentira. Mas por que isso ainda acontece comigo? Porque você está dentro de um mundo caído. Um mundo que foi entregue a Satanás. Foi dado para ele. Na quarta tentação de Jesus, ele olhando toda aquela grandeza, o diabo fala para ele: se você quiser, pode ser seu. Eu te dou tudo isso aí. Tu vai dominar tudo. Por quê? Porque foi entregue. Adão, ele chamou o mal para a terra. As pessoas falam que Deus amaldiçoou a terra. Ele falou: Adão, a terra por sua causa agora vai ser maldita. Não, querido. O Senhor já tinha escrito todo o plano. Adão, quando veio, ele chamou tudo que tinha de ruim. Natureza pecaminosa, por causa da serpente. O Senhor, ele não só sentenciou Eva, como sentenciou Adão e sentenciou a serpente. Ele falou para Eva: olha, suas dores, elas se multiplicarão. Você agora terá dor quando fizer seu parto. Ou seja, não teria dores. Falou para Adão: Adão, agora você vai ter que ralar e muito. O seu sustento vai vir do seu suor. Ou seja, já estava tudo pronto. Ele preparou tudo no jardim. Não tinha só um ou dois frutos. Não, a maioria das frutas que a gente come hoje estava lá. Hoje, claro, a gente encontra fruta sem semente, mas lá no Éden tinha de tudo do bom e do melhor. Mas por quê? Por causa da desobediência. Então, querido, não tente se achar da forma que você vive. Tenta se encontrar se realmente o seu testemunho de vida
é realmente testemunha de Cristo. Como ele falou, eu vou para o meu Pai, vocês vão ser testemunhas minhas, farão obras maiores do que a minha. Amém, querido? Seja guiado pelo Espírito, produza o fruto do Espírito. Está lá no livro de Gálatas 5:22. Um dos símbolos do Espírito é a água que nos lava. A própria palavra diz que rios fluirão, águas vivas de dentro de nós, para lavar, para purificar, sabe? Para que pessoas ao nosso lado percebam quem nós somos. Eu falei, Senhor, aonde eu chegar, eu quero ser algo diferente. Pessoas têm que perceber isso em mim. Porque senão eu estou aqui fazendo o quê? Quero ser suas testemunhas. Eu percebo, querido, que isso aconteceu comigo, acho que ontem. Essa semana eu fui almoçar num lugar e estava vazio. Já era 15 para meio-dia. Estava vazio. E quando eu entrei, eu fui um dos primeiros. Eu falei, não, Senhor, não aceito isso não. Cadê o povo daqui? Botei minha comida, sentei, estou conversando com a minha esposa, almoçando, daqui a pouco tinha fila. Você tem que salgar. Aonde você chegar, você tem que ser tempero. A Bíblia diz que a gente salga. Agora você chega num lugar, você quer reclamar, reclama, fala mal, critica. Amém, querido? Existe poder aí dentro de você. Fala comigo, existe poder dentro de mim. Isso vai mudar daqui para frente. É preciso a gente nascer de novo, querido. Nascer de novo. Nicodemos era um velho sábio, estudioso da palavra, e ele não conseguiu entender quando Jesus explicava isso para ele. E ele falou, nascer de novo, mas eu já sou velho, tenho que entrar no ventre da sua mãe, da minha mãe. Não, nascer de novo, nascer do Espírito. A gente, quando é batizado, que de uma certa forma é o segundo passo depois de aceitar a Jesus, a gente morre para o mundo e nasce para Cristo. Por isso que geralmente a maioria dos batismos são interpretados como imersão, porque ninguém morre em pé. Então geralmente a pessoa deita, morreu, nasceu espiritualmente, foi religado. Morrer é separar, nascer é religar, renascimento, ressurreição, vida com o Pai. Querido, existem várias demonstrações de Espírito na palavra, mas eu vou trazer 4 aqui. 4 é o suficiente. O Espírito que veio sobre Maria. Deus, ele poderia muito bem ter chegado para José e ter falado, José, você vai ter relações com a sua esposa. E dessa relação vai vir Jesus, que vai mudar a história, vai pisar na cabeça da serpente, como eu disse lá no Éden. Só que isso não podia acontecer, porque, primeiro, eles eram noivos, não poderiam ter relações sexuais, por mais que isso na época fosse permitido. Mas ele não poderia ter contato com Eva. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e encobriu Maria, para que ela gerasse Jesus. Esse mesmo Espírito é o que está... O Espírito que pairava, o Espírito de Deus, a Bíblia diz. O Espírito Santo pairava sobre o abismo das águas. O Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes como línguas de fogo e encheu a casa daqueles que estavam ali, os discípulos, apóstolos. É esse mesmo Espírito. O Espírito que veio sobre Jesus lá no batismo de João, o batismo do arrependimento, que veio como uma pomba
e pousou em Jesus. Só que naquela época teve várias formas de Deus se manifestar através do Espírito. Cada situação ele agiu de uma forma. Lá com Maria foi de uma forma, com os discípulos foi outra forma, e com Jesus foi de outra forma. Lá no dia de Pentecostes, como teve 120 pessoas, Deus ele poderia ter mandado 120 pombas, pousava uma em cada uma, mas a pomba veio sobre Jesus como uma forma corpórea, sabe? E envolveu, e ele, quando foi batizado por João, e ele começou a orar, e o céu se abriu, o Espírito desceu, pousou nele, e dali começou a caminhada. Amém, querido? Você está comigo? Esse mesmo Espírito está em nós. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque isso está aqui, para que realmente você saia daqui com um entendimento diferente, de que não é pouca coisa não, querido. Você não é pouca coisa não. Você não está aqui para viver em perda, viver doente, sabe? Viver enrolado com dívidas. Não, querido. Esse preço já foi pago. Ah, André, mas eu não consigo ver isso na minha vida. Querido, você tem que se avaliar. Se avaliar. Lá em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, metanoia, cabeça, mente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De repente você está aqui, querido, e do mesmo jeito que você veio, você vai embora. Você chega com os seus problemas e fala assim: olha, aqui você não pode entrar não, porque aqui tem Deus. Aqui é a igreja. Fica aí fora. Aí você vai e assiste os cultos. Aí quando você chega lá no portão, você fala: problema, vamos embora, acabou o culto. Chega do mesmo jeito. Não é o Senhor, querido, que vai prestar um culto para a igreja. Não é o Senhor, não é Deus que manifesta um culto à igreja. É você que presta um culto a Ele. No texto antes de Romanos 12, no capítulo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para você prestar um culto a Ele, você tem que ter entendimento. Você tem que saber o que você está fazendo. Agora, se você vem para a igreja e volta do mesmo jeito e não consegue entender por que isso acontece, deixa eu te dar uma boa notícia: relacionamento. O problema não está em quem está ministrando, o problema não está em quem está aqui cantando, no pastor que de repente passou por você e não te viu, e de repente não te cumprimentou, e isso acabou te deixando magoado, chateado. Ah, o pastor tinha um tempão para não falar comigo e passou do meu lado e não me viu. Querido, infantilidade. Chega de água nos pés, está na hora de crescer. Chega de água no joelho, água nos artérios, está na hora de crescer, de avançar. Ano passado, querido, foi um ano, deram o título como um ano da crise. Ano passado foi o ano da crise. Esse ano foi o ano da pandemia. O país parou aí quase 5 meses, 4 meses. Embolou tudo. E eu não falo isso, querido, para engrandecer o meu nome, não. Eu falo isso para engrandecer o nome dele. Porque eu sou fiel a ele, em tudo. E eu prosperei, querido, ano passado. Prosperei ano passado. Prosperei esse ano. Estou provando. A Bíblia diz que a gente provaria o melhor dessa terra. Isso aqui é mentira? Não. Escreveu isso aqui para quê? Só para estar aqui? E provarás o melhor dessa terra? A terra não é a que vai vir, não. Eu não sei se você sabe. Nós não vamos morar no céu. Nós vamos passar um tempo lá, como se fosse uma lua de mel. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor vem buscar a sua noiva, para passar um tempo lá em cima.
Um período de 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, a partir do capítulo 20, que descerá a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. É aonde a gente vai habitar. A gente vai ter acesso ao céu, mas nós vamos habitar aqui, onde nós estamos. Só que quando a palavra diz que a gente vai provar o melhor dessa terra, não é aquela terra não. É essa terra que a gente está vivendo hoje. Mas eu não consigo ver isso. Oh meu Deus, aleluia. Se avalie por dentro, querido. Se avalie com o seu testemunho de vida. A sua forma de agradar o Senhor. Lá onde você trabalha. Você tem sido o exemplo lá? Deixa eu te falar, querido. Você que prega a palavra no seu horário de trabalho, você está roubando o seu patrão. Porque ele não contratou você para falar de Jesus. Ele contratou você para você trabalhar para ele. Você até pode fazer isso no seu horário de intervalo. Quando você for embora, ligar para aquele que está precisando. Mas o seu horário de trabalho é horário de trabalho. Não pode se confundir as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas são com ordem e decência. Eu tenho um amigo que passou por isso. Ele perdeu o emprego. Porque para quem ele estava pregando a Jesus era exatamente o cara que entregou ele. Ah, eu quero trabalhar, mas aquele crente lá o tempo inteiro fica me puxando assunto. Não roube seu patrão, querido. Questão do tempo. Ele não te contratou para falar de Jesus. Ele te contratou para trabalhar para ele. Ordem e decência. Em nome de Jesus. Os discípulos, querido, eles foram cheios do Espírito. Ele está aí dentro de você. Você é a morada do Espírito Santo. As coisas vão melhorar, querido, porque para Deus não tem hoje, amanhã, depois, não. Deus é atemporal. Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Por isso obedeça às estações da sua vida. Não avance o sinal vermelho. Obedeça às placas de sinalização. Ele está aí te orientando, te guardando. Algumas pessoas tomam decisões erradas e depois falam: caramba, tinha alguma coisa dentro de mim que falou que não era para fazer. Não era para me mandar aquela mensagem. Não era para me entrar naquele negócio que eu entrei. Essa coisa aí, querido, é o Espírito Santo. Quando ele alertar você, a gente que dirige, a gente sabe como é que é isso. Se acender uma luzinha ali no painel, a gente tem que parar e ver o que é. Porque se a gente não parar, continuar insistindo com aquela luz acesa vai nos trazer consequências. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele vai te alertar em tudo. Ele vai, querido, te orientar em tudo. Ah, André, mas a minha vida continua cheia de problemas. Eu aceitei a Jesus, estou na igreja, sou fiel, sou dizimista, entrego o quilo do amor, mas continuo com luta. A garça, querido, ela fica fincada na lama, com as patinhas dela na lama. Mas ela é branquinha, branquinha. E na hora que ela precisa dar o bote, ela vai dar o bote. Por mais que você esteja fincado na lama, você está limpo pelo Espírito. Está sendo guiado por Ele, edificado por Ele. Amém, querido? Glória a Deus. Louvado, Pai, seja o Teu nome. Te adoramos nesse lugar, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Cumpra, querida, a doutrina de Cristo. Caráter sem doutrina é religiosidade. Doutrina sem caráter é hipocrisia. Não tem como você fazer uma coisa e fazer outra. Seja guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que nós somos cartas lidas pelos homens. Ou seja, as pessoas veem em nós. O meu filho, ele vai ver em mim o que eu estou fazendo. A minha esposa cansa de falar para mim: olha a esponja.
Por quê? Porque ele está vendo. E o cabeça lá em casa sou eu, ele vai me copiar. Vamos ler esse versículo lá, está lá em 2 Coríntios 3, do 1 ao 3. Somos cartas lidas por ele. 2 Coríntios, obrigado pela força. 2 Coríntios 4, 13. Não, 2 Coríntios 4, 13 é o CRI, por isso falei, vamos ver esse. Mas o fruto do Espírito, mas é Gálatas. E nós, cooperando também com ele. Tá me vendendo, hein, Zé? 2 Coríntios 4, 13. 4, 13. 2 Coríntios 4, 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Agora 2 Coríntios 3, 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos com alguns de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar, querido, esse novo normal, como que estão falando aí, isso não é pra gente, não. A gente vai se adaptar, vai. Mas esse novo normal já aconteceu lá atrás, quando Jesus nasceu. Quando ele entregou a sua vida. Quando toda a história dele começou a ser escrita. Ele veio aprendendo, olha só, ele veio aprendendo. Com 30 anos começou o ministério dele. E durou 3 anos e ele fez o que fez. A gente já está com quase 40 e tantos, Aí eu te pergunto, se a gente olhar a nossa história, o que a gente fez? Quem a gente ganhou para Jesus? Quando a gente chegar lá no nosso julgamento e o Senhor colocar tudo na mesa, o que vai ser queimado? O que a gente realmente vai ter de gratidão a Ele? Em nome de Jesus. Vamos pular um pouquinho aqui para a gente poder ganhar tempo, porque são 8h30. Qual a diferença, querido, do Espírito em nós e o Espírito sobre nós? O Espírito em nós é para dar fruto, e o Espírito sobre nós é para o serviço. Como assim serviço? O Espírito em nós, ele vai gerar fruto. Fruto, na maioria das vezes, para nós mesmos. E o Espírito Santo sobre nós é para serviço. Para você expulsar demônio, para você curar enfermos, para você falar em outras línguas. Pessoas acham que ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas, é só rodar, sapatear e papapá. Não, querido. Falar em outras línguas é edificação própria. Você alimenta o Espírito que está em você. O Espírito Santo sobre nós é para você servir. São os desafios do seu ministério que vão surgir. Amém? Dê frutos, querido. Dê frutos. Os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. Os que estavam fora compararam eles como bêbado. Mas por que veio essa comparação como bêbado? Bêbado é uma imagem tão ruim, tão feia. Creio que você já deve ter visto um bêbado. Um bêbado, ele fala alto, ele ri à toa, ele cambaleia das pernas, ele cai no chão.
É da mesma forma que um bêbado. Quando você fica cheio do Espírito Santo, quando aqueles que estavam fora da casa, eles observavam os discípulos e os apóstolos, aqueles 120 que estavam dentro da casa, como um bêbado. Só que um bêbado, ele perde os sentidos, perde a razão. Só que quem está cheio do Espírito Santo, ele não perde a razão. Alguns falam que o Espírito me tomou, o Espírito me pegou. Não, o Espírito ele não pega ninguém. Você dá lugar da forma que você acha que tem que ser. Ele é um cavalheiro. Se você for batizado com o Espírito Santo e não praticar falar em línguas, aquilo ali só vai estar ali como evidência para você, mas ele nunca vai ser evidente. Nunca vai ser para fora. Por isso que existe essa diferença entre ser batizado com o Espírito Santo sobre e o Espírito Santo dentro de nós. Amém, querido? Glória a Deus. A gente tem exemplos, muitos e muitos exemplos na palavra, como discípulos, apóstolos, que passaram dificuldades tremendas e deram testemunhos. Paulo mesmo foi um. Paulo, quando foi preso, a prisão, ela ficava de frente para a cidade, justamente para ser motivo de vergonha. As grades apareciam, as pessoas ficavam passando. Os estudiosos dizem que era uma das prisões que mais se visitam hoje. Só que todas as pessoas que passavam ali, Paulo conseguia converter. Aí mudaram Paulo de prisão, colocaram ele numa prisão mais funda. Aí os guardas que levavam comida para eles, no caso Paulo e Silas, também eram convertidos. E os historiadores dizem que colocaram Paulo num lugar mais fundo ainda, diferente. E a comida era descida com corda, para que realmente eles não tivessem contatos nenhum com ninguém. E às vezes a gente está aqui dentro da igreja e não consegue dar fruto. Tem um texto de uma canção que eu gosto muito, eu não vou cantar porque senão o Senhor vai embora. Mas diz: teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descansa, encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Se o fardo dele é leve, por que eu sofro tanto? Por que eu faço tanta coisa errada? Por que as dificuldades parecem que não acabam? As lutas não acabam. Passei esse tempo todo trancado na pandemia e não consegui realizar nada. Não consegui conquistar nada. Nesse período de pandemia, eu li 12 livros. 5 meses, eu acho. 12 livros. Livros como esse aqui, ó. O Espírito Santo dentro de nós e sobre nós, ó, do irmão Reagan. Livros que marcaram a minha forma de entender as coisas. Esse daqui, ó, Uma Nova Unção. Se de repente você quiser ler esse livro, depois você pede emprestado ao pastor Luiz, que eu trouxe para dar para ele de presente. Sabe por quê? Porque isso aqui me afogueou por dentro, me ensinou, me fez acordar de madrugada para orar, para buscar, para me entregar, sabe? Acabar com a mornidão, querido. Ser uma pessoa diferente. Ser uma pessoa diferente. Tem uma frase, querido, de Martim Lutero que diz que as aves, elas podem até voar sobre a nossa cabeça, mas elas não podem fazer ninho. Da mesma forma são as tentações. Elas vão vir, mas elas não podem
sabe, ser mais forte do que a gente. Paulo mesmo diz que ele esmurrava a carne dele, porque às vezes a vontade dele queria falar mais alto. Em nome de Jesus, eu quero caminhar para o fim. Quero caminhar para o fim lhe contando algo. Geralmente quando você vai numa loja, o vendedor, ele tem um produto ali que ele tem que vender. E ele vai fazer de tudo por causa daquele produto. Às vezes ele nem usou, ele nem conhece, mas ele vai fazer a propaganda porque ele tem que vender. Eu não estou aqui, querido, para fazer propaganda de nada, porque eu provei do Senhor. E eu sei que Ele é bom. A sua vontade não muda. Ele não precisa colocar uma doença em mim para que a glória dele seja manifesta. Não, querido. Ele não pode dar o que ele não tem. Então, se de repente você está achando aí que o Senhor colocou alguma coisa em você para que a glória dele seja manifesta, isso aí é falta de entendimento. O Senhor é bom em todo tempo, a sua benignidade não muda. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. E eu falo isso, querido, porque eu provei disso. E eu provo isso dia após dia. Dia após dia. Dia após dia, querido. O Espírito Santo mora aí dentro de você. A própria oração que Jesus deixou pra gente, o Pai Nosso, diz: o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Creia. Não se preocupe com amanhã. Ele diz também que assim como na terra é no céu. Ué, mas o céu tem de tudo, do bom e do melhor. Só que isso tem que acontecer também aqui. O Senhor, Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam. Por que Ele vai permitir? Porque esse mundo foi entregue a Satanás, querido. Esse mundo está caído. Aquele que não conhece a Cristo, de uma certa forma, seus dias estão contados, porque o Senhor, Ele pode voltar a qualquer momento. O Senhor, Ele pode voltar agora, querido, e nem terminar essa mensagem eu consigo. E eu creio nisso. E eu vou morar com Ele. Eu vou desfrutar de tudo que Ele me deu, que Ele garantiu naquela cruz. Porque senão aquele sacrifício foi em vão. E posso te falar, querido, eu não faria isso pelo meu filho. Você de repente não tem visto provisão, mas Abraão, não vou chamar ele de Abraão, vou chamar de pai. O Senhor falou para ele: prepare a lenha. E ele caminhou, querido, 3 dias com o seu filho. Ele chegou a colocar o seu filho na fogueira. Ou melhor, ele em cima da lenha. Ele amarrou o seu filho lá. Imagina uma criança caminhando 3 dias, dia e noite, dia e noite. E ele ali convencendo. Ele colocou a criança lá, presa. Mas ele sabia que a provisão poderia acontecer ou não. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente até... Eu imagino que ele, na hora que ele foi lascar fogo ali, o Senhor falou: não, Abraão, não vai ter morte hoje não. Ali, ó, atrás daquela moita tem um cordeiro. Vocês vão cear com aquele cordeiro ali. Era o sonho dele, que ele ter um filho. Era o sonho dele ter um filho e o Senhor pediu. Se fosse comigo, eu ia falar: não, pai, que isso? Não dá não. É o meu sonho. Mas ele obedeceu, querido, e seguiu até o fim.
E a gente conhece a história de Isaac. Deixa eu te falar, querido, não desista dos seus sonhos. Ele está contigo. Ele vai te ajudar, ele vai te suprir. A minha irmã de lá abriu o culto. Não desista. Foque no Pai. Foque no Senhor, porque é lá que a gente vai se encontrar. É difícil, é. As dificuldades vão vir, as tribulações vão vir. Mas, querido, elas não podem te abalar, sabe por quê? Porque você está revestido de glória, revestido de poder. Quero que você curve a sua fronte. Já passei do meu horário, mas a gente vai orar um pouquinho. Oh, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te damos graça nessa noite. Te agradecemos por tudo, Pai. És maravilhoso, Tu és um Pai bom. Queremos ser dependentes de Ti, Pai. Dependentes de Ti, direcionados por Ti. Se não for para caminhar contigo, nós não queremos, Senhor. Nós não queremos. Sinto graça na sua casa. Profetizo uma nova caminhada para essa igreja. Segunda semana de agosto, os cultos presenciais retornam. E será um tempo diferente. Será um tempo de renovo. Nada acontece por acaso. Tiveram pessoas que passaram por aqui, ministraram a Tua palavra. Algumas ficaram nervosas. Mas elas cumpriram o papel dela. Auxiliaram a igreja dela. E o Senhor vai recompensar um por um. Essa pandemia, Pai, não te pegou de surpresa. Não te pegou de surpresa, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Te damos graça nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Adora o Senhor, querido. Adora Ele. Deixa eu te falar algo. Não vá para a presença do Pai de humilhes. Vá de vazias. Se enche, se enche, se enche. A Bíblia, muitas das vezes, a gente acaba não entendendo muitas das coisas do que está escrito lá. Por isso, leia livros. Leia, abra o dicionário bíblico. Aprenda, se envolva. Você é templo do Espírito Santo.